Vou te convidar a abrir a tua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, dos versos 2 a 7. Antes da gente ler, sexta-feira que passou, última, dia 14, nós tivemos aí o nosso jantar de casais da igreja, né? E tem um vídeo bem curtinho, só para vocês sentirem o gostinho, né? Aqueles que foram recordar, os que não puderam ir, ver como foi esse evento na sexta-feira, dia 14. Vamos de novo. Curtinho, mas deu para sentir um pouquinho, né? Tivemos ali por volta de 30 casais e foi uma bênção de Deus nas nossas vidas. Seguindo então, Filipenses capítulo 4, versos 2 a 7. Mesmo assentado como você está, eu te convido para que a gente possa ler esse texto, Filipenses 4, de 2 a 7. Diz assim o texto: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique, aí quem vai ter filhos, dois bons nomes para pôr nas meninas, tá? É que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente te direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, até o 7, né? Já ia finalizar o texto aqui. Até aqui então. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Deus, fala conosco nessa noite, Deus. Use a Tua palavra, ela é poderosa para ir até a divisão da alma e do espírito, como a Tua palavra nos diz. Use-a poderosamente em nossas vidas, é o que nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Ontem, conversando com os juniores, nós falávamos de alguns companheiros de Paulo durante uma de suas viagens missionárias, né? Um casal muito especial, Priscila e seu esposo Áquila. Eles desfrutaram de anos de companheirismo por Paulo. Durante 2 anos receberam Paulo em sua casa, e olha que coisa incrível, eles saíam para trabalhar, faziam tendas e sustentavam Paulo para que ele não precisasse trabalhar, para que ele pudesse ir até a igreja, pregar o Evangelho, falar do amor de Jesus, e aí surge uma igreja forte naquele local onde eles estavam. Aqui não é diferente. Nesse texto nós encontramos Paulo falando de Evódia e Sintique, e é interessante que essas duas irmãs, elas estavam causando um reboliço dentro da igreja. Elas tomaram partido em determinado momento de alguma doutrina, e elas defendiam isso diante dos outros, e estavam praticamente rachando aquela igreja. Mas percebe que Paulo não desiste delas. Ele fala: meu companheiro de viagem, ajude Sintique e ajude, como que é o nome da outra? Evódia,
para que elas tenham unidade. Elas me serviram fielmente, os nomes delas estão escritos no livro da vida. Ajude-as a andarem nos caminhos corretos. Paulo tem fama de ser durão, de ser um cara casca grossa, mas ele tinha muito amor pelos seus companheiros de viagem. Tanto que nessa situação ele roga para que outros companheiros fossem até lá e ajudassem nessa situação dentro da igreja que estava ali na cidade de Filipos. Paulo não gostava de andar sozinho, ele sempre teve companheiros de viagem, companheiros de ministério, sempre teve discípulos próximos a eles. Hoje pela manhã, por exemplo, na IBD, vimos que Lucas o acompanhou durante muito tempo e que ele escreve o livro, o Evangelho de Lucas, que é de autoria de Lucas, o médico, discípulo do próprio Paulo, durante possivelmente a prisão de Paulo em Roma, onde ele também esteve preso por algum tempo. Essa carta de Filipenses também é escrita durante o período em que Paulo está preso em Roma. Ele cita em vários momentos a guarda pretoriana nesse texto, onde ele fica preso pelos últimos anos da sua vida e onde posteriormente ele vai ser executado pela corte romana, pelos verdugos ali, como a Bíblia nos chama, os executores. Mas é interessante isso, porque Paulo sempre está trabalhando com outras pessoas. Paulo está sempre exercitando o discipulado como Jesus fez. E é interessante que ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, com o próprio Jesus. E o curioso no texto que a gente explorava hoje pela manhã na IBD, a gente acabou lembrando que os companheiros de Paulo, que faziam parte da guarda com ele, que perseguia a igreja, eles conseguem ouvir Jesus falando, mas eles não conseguem ver. E Paulo é impactado por aquela luz forte, pela presença de Jesus ali, e aí certamente fisicamente, no sentido de estar ali com o seu corpo glorificado espiritual. E o próprio Paulo fala que tem um encontro com Jesus ali no caminho de Damasco. Mas é interessante isso, porque só Paulo vê Jesus. Os outros discípulos, os outros membros da guarda que estavam ali com Paulo, outros soldados que perseguiam a igreja, eles conseguem ver o rebuliço, mas eles conseguem ouvir alguma coisa, mas eles não identificam o que é. Paulo tem um encontro individual com Jesus, a sua vida transformada. Posteriormente leva o evangelho até aqueles não judeus e então é preso em Roma, e aí durante essa última estada em Roma, ele passa por um aperto financeiro um pouco antes disso, e essa igreja o ajuda enviando ofertas para ele, e a pessoa que vai levar as ofertas, ela fica muito doente, ela quase morre, e aí dá tempo dele avisar a igreja para orar por eles, e um pouco de tempo depois, alguns meses depois, ele pode voltar para Filipos e trazer notícias de Paulo e trazer a própria carta endereçada aos filipenses. Quando a gente olha a história bíblica dentro de um contexto mais geral, maior, olhando para o Novo Testamento, tudo isso nos parece muito significativo. Como uma carta tão importante chega para resolver uma dissensão dentro da igreja entre duas irmãs, e aqui irmãs consanguíneas, não só irmãs na fé, que tinham pontos de vista diferentes e estavam trazendo isso para dentro da igreja. Paulo instrui para que deem orientação a elas e para que essa dissensão se acabe. E aí ele começa a dizer que, na realidade, nós precisamos nos alegrar no Senhor em todo o tempo. E o tema principal, o pensamento central da carta de Filipenses é: somente em Cristo são possíveis a verdadeira unidade e a alegria no viver do cristão. Só em Jesus é possível nós termos unidade e vivenciarmos a alegria do Senhor nas nossas vidas, na nossa caminhada. Essa carta também é significativa, porque um dos pontos principais dela é justamente a alegria. Paulo explora muito isso. E eu achei um dado aqui num site muito interessante. Nós estamos em 2024, mas há um dado estatístico da PricewaterhouseCoopers, que é uma empresa que fez um estudo sobre o investimento em entretenimento no Brasil em 2021, veja, 3 anos atrás. Em 2021,
foi investido no mercado brasileiro 2,23 trilhões de dólares em entretenimento, entre parques, filmes, salas de cinema, boates e tantas outros eventos que possam transcorrer em entretenimento, buscando gerar satisfação e alegria. E aí, o setor gerou de receita, só em 2021, 43,7 bilhões de dólares. Foram investidos quase 2,2 trilhões, né, no Brasil, e o setor gerou retorno de 43,7 bilhões só em 2021. E aí, provavelmente, nos anos seguintes, esse número, a tendência era crescer. Não um investimento, porque foi um investimento absurdo, mas uma crescente, ano após ano, na busca do entretenimento. Por exemplo, quantas assinaturas nós temos nas nossas famílias? Vamos lá. Quem aqui assina Netflix? Levanta aí para a gente ver. Quem assina Netflix e Amazon Video? Né? Aí eu podia continuar a fila, né? Quem assina Netflix, Amazon Video e os canais da Disney, né? Disney Plus e o Star Plus. E a gente poderia ir, né? Paramount Channel. Lembrei que o Carlos falou que ele tem uma assinatura lá que ele pagou baratinho, que tem o Paramount Channel. E a gente investe muito em entretenimento. Nós estamos assim, porque todos nós buscamos a felicidade. A felicidade é algo que todo ser humano almeja, e a gente investe os nossos recursos nisso. A gente investe numa casa aconchegante, a gente investe em materiais que gerem conforto dentro de casa, para que a gente possa ter ali entretenimento com a nossa família. Cada dia está mais difícil sair para a rua, a criminalidade aumenta, as nossas casas têm virado centros de entretenimento. A televisão da sala aumentou quanto? Eu lembro quando eu comprei uma TV de 29 polegadas, aliás, que eu ganhei no meu casamento, uma tela plana. Era um negócio mais chique do mundo naquela época, né? Na época que eu casei, há 20 anos atrás, ter uma TV tela plana era um negócio absurdo. Eu lembro que eu ficava mudando de posição no sofá, Miller, para ver se de fato eu conseguia enxergar a tela inteira. Eu falei, acho que legal, cara, né? Dá para a gente sentar aqui e ver a tela como se estivesse reta. Era um negócio absurdo. Hoje a gente tem telas de 80, 100, 120, 150 polegadas. A gente tem projetores de imagem que são quase que em 3 dimensões. Há cinemas de 6D, vocês já viram isso? 6D, que até o cheiro do filme ele transmite para a gente. Por exemplo, se o cara vai lá e pisa está lá no campo, né, na vaquinha, pisou no cocôzinho da vaquinha, a gente vai sentir o cheiro lá dentro do cinema. Cada dia mais se investe na busca pela alegria. E isso é muito interessante, porque Paulo vem trazendo que a verdadeira alegria, ela advém da presença e da ação do Espírito Santo e de Jesus na vida da igreja. Ô louco, você por aqui, Jonathan, muito obrigado, querido. Filipenses é uma carta de gratidão do apóstolo Paulo aos crentes em Filipos. Eles haviam, como eu já disse, socorrido Paulo financeiramente, na hora que ele teve uma maior necessidade na sua trajetória. Havia, como eu já disse também, dentro das suas paredes, dentro da sua igreja, uma divisão causada por Evódia e Sintique, nesse texto que nós lemos. O conflito tinha um potencial devastador à obra da graça de Jesus naquela igreja. E foi a primeira igreja da Macedônia, a porta de entrada para a Europa. Por isso a preocupação de Paulo com aquela situação e o envio de pessoas ali para poder ajudar naquela situação. E é interessante que o coração de Paulo era tão ligado nisso, que ele fala, olha, não se esqueçam que essas duas irmãs, elas estão inscritas no livro da vida.
Não é para execrar elas, não é para excluir elas da igreja, mas pelo contrário, as ajudem, porque elas são importantes para o reino de Deus. E aí, é óbvio que a gente, lendo o transcorrer da história, depois vendo a história das igrejas da Ásia, a gente entende que essas duas irmãs, elas conseguiram encontrar unidade em Jesus, e aquela igreja foi salva da divisão e da dissensão que havia dentro dela, pela graça e pela misericórdia de Jesus. E é interessante que a cidade recebe o nome de Filipos por causa do pai daquele camarada bem pequenininho, o Alexandre o Grande. É só para fazer uma piada, tá? O pai de Alexandre o Grande, ele conquista a cidade de Filipos bem pequenininha, mas ela estava numa posição muito estratégica no mapa. E aí então ele torna ela uma igreja, uma cidade grande, com muitas unidades militares, e ele batiza ela com o próprio nome, por isso Filipos, né? Que vem justamente do rei Filipe da Macedônia, que era o pai de Alexandre o Grande. E na época em que Paulo passou por lá, ela já era um posto militar avançado do Império Romano. Como ela era extremamente estratégica na entrada da Ásia, distribuir tropas a partir dali fazia com que os exércitos chegassem a muitos lugares muito rapidamente. Batalhas foram ganhas porque Filipos estava sob o controle dos romanos. Muitas batalhas foram ganhas também pelo rei Filipe da Macedônia e por Alexandre o Grande, porque eles controlavam aquela cidade, que a partir dela era muito possível fazer ataques rápidos e certeiros ao redor ali na Ásia. Muitos locais foram conquistados a partir dessa base militar que havia em Filipos. Por isso a importância dessa cidade no ponto de vista geográfico. Então, por ser uma cidade essencialmente militar, ela não tinha muitos judeus, tanto que Paulo cita que lá não havia uma sinagoga, não havia judeus suficientes para montar uma sinagoga, havia apenas um ponto de oração, que eles utilizavam uma casa ali, para poder se voltar para Jerusalém e fazer as suas orações diárias, e Paulo usa esse local como ponto de pregação. A gente consegue ver essa história lá em Atos, capítulo 16, versículo 13, bem próximo ao rio, né, havia esse lugar de oração, onde Paulo chega lá para pegar o evangelho. Não havia uma sinagoga então, mas havia um local onde eles utilizavam para as suas orações diárias. Paulo visita aos filipenses na sua terceira viagem missionária, em Atos capítulo 20, versos 1 a 6. A igreja de Filipos, e aí vai o nome do camarada que foi levar as ofertas lá para ele, Epafrodito. Epafrodito vai de Éfeso até onde Paulo estava para levar as ofertas que aquela igreja arrecadou no momento de crise. Mas nessa viagem, Epafrodito quase morre lá em Roma, quando ele encontra Paulo. E ele permanece com Paulo por um bom tempo, o suficiente para ele escrever a carta, o suficiente para ele enviar uma mensagem para a igreja, para que eles pudessem receber a notícia da enfermidade de Epafrodito. E aí, ao recuperar-se, Paulo envia a carta de volta com Epafrodito, está lá em Filipenses capítulo 2, versículos 25 a 30. Silas, Timóteo, Lucas e Paulo chegam a Filipos pela primeira vez em 51 depois de Cristo. E 11 anos mais tarde, em 61, Paulo escreve essa carta que nós estamos lendo essa noite. Paulo tinha um amor muito grande por essa igreja, tanto que ele inicia o livro de uma maneira muito carinhosa para com aqueles irmãos. Isso também é muito significativo, isso também é muito importante. E Paulo destaca naquele povo algumas marcas do cristianismo que nós podemos desenvolver no tempo que vivemos hoje. E eu gostaria de destacar no texto lido 4 marcas que os cristãos em Filipos tinham e que nós precisamos ter na nossa vivência cristã hoje. No versículo 5, nós encontramos assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos.
Trocando em miúdos, Paulo diz: olha, que o amor de vocês seja reconhecido por aqueles que estão nesta cidade, porque vocês muito têm me amado, vocês muito têm dispensado o seu amor para com a minha vida. Uma das marcas que a igreja de Filipos tinha e que nós precisamos ter hoje no século 21 é a marca do amor. Precisamos imprimir na nossa sociedade a marca do amor de Cristo. A nossa ligação com Cristo se torna manifesta quando nós amamos as pessoas sem distinção. Amar é colocar em prática ações em prol ao próximo. Nós temos o nosso pastor lá no Rio Grande do Sul, amando o povo rio-grandense. Vocês têm acompanhado nas redes sociais? Eu achei incrível, Jéssica, que ele já postou 2 vídeos no Instagram. Não foi? Ele tinha praticamente não utilizado aquela conta dele, né? E ele está ativo nas redes, está mandando para a gente vídeos. A situação é muito mais complexa do que nós imaginávamos. O cheiro, pelos relatos dele, é coisa insuportável. As ruas, no primeiro dia, vocês vão lembrar disso, chegou para nós as imagens deles percorrendo de caminhonete pilhas de lixo dos 2 lados da rua. Mas se ele não se dispusesse com a equipe a sair daqui, a dedicar o seu tempo, a amar aquelas pessoas, elas continuariam lá sem receber o amor de Jesus, sem receber o carinho de Jesus. Para vocês terem uma noção, a Igreja Batista de lá já está cansada. Nosso pastor foi para lá para ajudar o pastor deles, para fazer um tratamento terapêutico com ele, porque ele já está em estafa emocional, prestes a um quadro depressivo. E depressão é doença. Amar as pessoas é algo necessário. Amar a igreja, amar os irmãos sem distinção, é algo que nós precisamos ter impresso dentro do nosso coração. E precisamos imprimir na sociedade onde nós vivemos. O desamor está por aí, já é o suficiente. O amor precisa ganhar essa batalha, precisa ser implantado nos nossos corações, na nossa mente. Nós precisamos sair de dentro dessa igreja com um desejo profundo de amar as pessoas que estão ao nosso redor. Uma das marcas dessa igreja de Filipos foi o grande amor que eles tiveram em relação à vida de Paulo. E nós podemos ser assim, queridos. Que a nossa igreja, que as nossas famílias, que os membros dessa igreja possam ser cristãos que amem uns aos outros, que amem o próximo, que amem aquele que tem necessidade. E aí já vai uma orientação para vocês. Há muitas pessoas procurando a igreja em busca de alimento físico. E muitas vezes a gente tem que dispensar famílias com filhos aqui, porque nós não temos nada de alimento, a gente depende das doações de vocês. Precisamos organizar nos nossos PGMs de volta as nossas cestas do amor. Há pessoas passando fome na nossa cidade, não é só lá no Rio Grande do Sul. É uma demonstração de amor e isso tem esfriado no nosso coração. Lembro-me da época que a frente aqui era cheia de cestas. Quem viu isso aqui acontecer? Está vendo? Não é muito longe. Não nos custa muito. A gente não está pedindo para cada membro da igreja comprar uma cesta e aí ter um problema no bolso. Não, a gente está pedindo para que cada membro da igreja compre um elemento para ajudar alguém. E nisso a gente formaria cestas o suficiente para abençoar aqueles que procuram, que têm fome ao nosso redor. Precisamos sair do ostracismo. Amar é uma marca do cristianismo em nós. E nós precisamos imprimir isso na sociedade em que vivemos. Precisamos amar mais. Precisamos vivenciar mais o amor para com aqueles que estão dentro da nossa própria casa. Há muitas pessoas no nosso meio que sofrem. Há muitas pessoas no nosso meio que estão enfermas. Há muitas pessoas que estão no nosso meio que padecem. E às vezes nós estamos aqui cultuando a Deus com as nossas despensas cheias e com o coração extremamente gelado e longe daqueles que têm necessidade. A abastança é graça de Deus. A provisão é graça de um Deus presente, mas nós precisamos aprender também a dividir e compartilhar com aqueles que não têm. A expressão do amor é muito mais do que apenas palavras bonitas. A expressão do amor é atitude em prol do próximo. Eu não posso mais viver sentado, porque há pessoas que padecem ao meu redor. Essa igreja tinha essa marca dentro de si.
E nós precisamos dessa marca nas nossas vidas. A marca de um cristão que ama sem distinção. Um segundo aspecto, uma segunda marca que a igreja de Filipenses tinha e que nós precisamos e podemos ter na nossa vida, hoje, no tempo em que nós vivemos, é a marca da tranquilidade. Que bênção, né? Esses dias eu estava... O que a gente estava fazendo? Não vou lembrar, Jéssica, que você mandou uma mensagem para mim. Era o menu do jantar. Eu tinha que mudar um negócio lá, precisei sair do computador e fazer um negócio, a Jéssica já escreveu. Sou ansiosa, me manda esse negócio logo. Alguém mais sofre desse probleminha? Não precisa levantar a mão, gente, porque eu sei que todo mundo vai levantar a mão. Né? Ansiedade é uma marca do nosso tempo, mas a marca de um verdadeiro cristão é a tranquilidade, é a confiança em Jesus, é deixar as coisas para que Deus tome conta. É óbvio que isso não quer dizer que aqueles que têm essa situação de ansiedade, né, ou que experimentaram um quadro de depressão não são cristãos. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é possível em Jesus nós mantermos a calma, nós conseguirmos enxergar as soluções, porque é Ele quem nos traz essas soluções. Enfrentar os problemas do nosso tempo, como a ansiedade, a depressão e tantos outros, nós precisamos sim enfrentar, precisamos sim tomar o remédio porque é uma doença, precisamos dormir à noite, precisamos fazer exercícios físicos. Esse é o remédio para você sair de um quadro depressivo. Mas nós precisamos também exercitar a nossa fé em Jesus, porque sem Ele as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Nós precisamos encontrar em Jesus a tranquilidade. Nós precisamos encontrar em Jesus a quebra da nossa ansiedade. E aí não é essa ansiedade de brincadeira lá da Jéssica, né? Não é essa ansiedade de coisas momentâneas e rápidas, mas é aquela ansiedade em que tudo eu crio uma problemática na minha vida. Tudo eu quero para ontem, tudo eu quero a solução para agora. E nunca é assim. Há situações que elas fogem do nosso controle. E nós não vamos poder dar soluções a elas. Nós dependemos da graça, nós dependemos da bondade, nós dependemos da manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. E isso nós temos que esperar em Deus. Nós precisamos esperar em Deus, porque senão nós nos tornaremos pessoas cada vez mais imediatistas e ansiosas. Se nós não depositarmos a nossa confiança no Senhor e entendermos que Ele é capaz de solucionar todos os nossos problemas, nós viveremos cada dia mais na intranquilidade e na ansiedade que permeia o nosso tempo. E aí eu lembro-me, vamos ver quem vai lembrar dessa aula, hein, aí o pessoal do seminário. Pastor Marcos Batista, quando ele ia falar de ansiedade, mesmo antes da gente pensar no tempo que a gente vive, que é tão normal, né? Mas eu fiz o seminário, sei lá, se eu casei há uns 23 anos atrás, eu me formei, Jesus, 2001, estou velho. E aí o Marcos Batista, que já era velho naquela época, foi pastor nosso aqui, né? Ele já era velho naquela época, Kitty. Ele falava assim, preocupação, repete, preocupação é mente dividida. Repete de novo. E aí ele fazia esse trocadilho, pré-ocupação. Ocupar a mente antes do tempo é mente dividida. E aí ele lembrava, Jesus disse que uma mente dividida, que um reino dividido não subsiste. Se a nossa mente está dividida, ela não vai subsistir, ela vai ter problemas. Preocupação e ansiedade é mente dividida. Por isso Paulo diz, olha, eu exalto vocês, igreja de Filipos, porque vocês mantêm a visão em Jesus, porque vocês mantêm o foco no cristianismo, e vocês conseguem vencer a preocupação e a ansiedade. É fácil fazer isso? Não é, mas eu quero dizer para vocês uma frase que tem estado muito no meu coração, é possível. Fácil não é, mas é possível.
Em Cristo Jesus é possível mantermos a tranquilidade em meio às crises, em meio às dificuldades. No versículo 6 ele diz isso, né? Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, seja conhecida, cadê onde que eu estou? Está aqui. E com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A terceira marca dessa igreja de Filipos era a marca da oração. Para que a gente mantenha a ansiedade sob controle, a gente precisa entregar o controle daquela situação para o Senhor. E aí é difícil, porque a gente é imediatista. A gente quer solucionar os problemas com as nossas próprias forças, não é isso? Ontem o Ricardo estava lá com o Ricardo, e aí ele falou assim, eu falei, você vai precisar de alguma ajuda, Ricardo? Ele podia ter falado, não, sou macho, vou pegar a panela sozinho. Ele virou para mim e falou, vou precisar, porque a panela é grande e está quente. Se a gente não comunicar, se a gente não falar, se a gente não verbalizar, se a gente não entregar para Deus as situações e pedir o auxílio dele para carregar a panela na nossa vida que está quente, ele vai continuar imóvel, porque ele não vai arrombar a porta de ninguém. Jesus, ele vai entrar se nós o convidarmos. O Espírito Santo vai agir na nossa vida se nós permitirmos e abrirmos as portas para ele da nossa vida. Então convide Jesus para entrar, faça orações. É interessante que ele vai usar várias expressões que são referentes à oração. A própria palavra oração, aí ele vai falar das súplicas, né? Que é aquele clamor, aquela questão por mim mesmo, pelas minhas próprias necessidades. Aí ele vai falar da ação de graças, que é prestar a Deus a reverência por aquilo que Ele faz em nossas vidas. E tudo isso é sinônimo de uma coisa só: fale com Deus. Fale com Deus. Quantas vezes nós temos procurado N pessoas para resolver os nossos problemas e temos esquecido de buscar Deus em primeiro lugar? Uma marca do cristão e dessa igreja de Filipos era que eles buscavam a Deus em oração. Nós precisamos buscar a Deus em oração todos os dias. A vida tem se tornado cada vez mais difícil no nosso tempo. Os valores estão cada vez mais invertidos. Mas se nós buscarmos em Deus, o Senhor nos trará tranquilidade e paz. O Senhor trará para nós o desejo do seu coração. Ele nos ensinará a caminhar com Ele. E com isso as ansiedades vão ficando cada vez mais longe de nós. Se nós queremos andar em paz, em tranquilidade, nós precisamos buscar Deus em oração. Porque só assim nós vamos encontrar a quarta marca dessa igreja. E a última que eu destaquei aqui. Deixa eu ver se é a última. Puxar a folhinha até o final. Brincadeira. A quarta e última marca desta igreja era a marca da paz. Mas percebam o que Paulo fala a essa igreja. Ele fala, olha, não andem ansiosos, mas busquem a Deus em oração. E aí ele fecha a ideia e diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, fará o quê? Guardará o coração e a mente de vocês aonde? Em Cristo Jesus. Olha que impressionante. A paz é o resultado da ausência de ansiedade em nós. É a confiança em Deus. É a crença, é a credibilidade nele como autor e Senhor das nossas vidas. Como autor da nossa fé e Senhor das nossas vidas. A partir do momento que eu vou dando espaço a Ele, vou buscando a Ele em oração, para que Ele dirija a minha vida como Ele quer e não como eu quero, aquela paz de Deus que excede o entendimento humano, ela vai entrando em nossos corações. Aí, aproveitando o Wilson falando de aviões e pilotos, uma turbulência aconteceu numa aeronave grande, e imagina isso a 3.000 pés, 4.000 pés lá, sei lá, 5 quilômetros de altura,
E aquele avião naquela turbulência e aquelas máscaras de oxigênio caindo. Já viram isso em filme? Oséias, a turbulência que vocês pegaram aquela vez foi de soltar máscara ou não? Graças a Deus não, então você não experimentou isso. Mas já foi gostosinho? Não foi, né? Não foi. Oséias pegou uma turbulência, ele, a Vânia e a família voltando de férias uma vez, que só dele contar a gente já ficava, né, arrepiado. Agora imagina aqueles filmes, aquela turbulência, aqueles raios, aquelas máscaras caindo, e aquela gritaria dentro do avião. Aí de repente lá no primeiro banco tinha uma criança com um brinquedinho na mão, quietinha. Aí alguém no desespero falou: menino, põe esse cinto aí, você acha que você está onde? Ele olhou, virou para frente e continuou quieto. E a turbulência em alto, o pessoal atrelando, fivelando o cinto, botando máscara, orando para tudo quanto é crença que eles tinham, e o menininho lá quieto. Aí daqui a pouco alguém olhou para ele e falou: por que você está tão tranquilo? Ele falou: papai é o piloto. Ele sabe o que fazer. Ele vai colocar a gente lá no chão em paz. Ele vai aterrissar essa aeronave. É isso, gente. Ter confiança é saber que mesmo em meio às tribulações, o Pai está no controle. Não é isso, Danilo? O Pai está no controle. Como dizem os jovens aí, o Pai está on, né? O Pai está on, o Pai está ligado. É Ele quem conduz a aeronave. Então nós podemos sim nos tranquilizar, mesmo vivendo em meio a tribulações. Não é isso, Fábio? Lembra do Fábio orando, olha, você vê, parece que Deus está nesse negócio, né? As coisas vão se casando aí, parece coincidência, né? Que coincidência, né? Jesuscidência, né? As coisas vão acontecendo na nossa vida, queridos. Mas a gente não pode esquecer que há um Deus soberano no controle de todas as coisas. E que Ele é capaz de buscar o nosso coração e trazer para a sua presença e nos dar uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que excede todo o entendimento humano. Marca dessa igreja era a paz. E é interessante que a paz defendia os corações deles. Ontem eu brincava com a Nayara, não vou zoar com você, não precisa ficar vermelho. Ontem eu brincava com a Nayara ali e ela falava para mim assim: não leva para o coração, pastor. É mais ou menos essa ideia que tem aqui nesse texto. A paz de Deus torna-se um escudo para o nosso coração. Ele protege o coração da dúvida. Ele protege o coração da incredulidade. Ele protege o coração das coisas ruins. E leva esse coração cativo a Cristo. Só assim, experimentando essa paz, que excede todo o entendimento, é possível a gente experimentar essa paz que tranquiliza em meio às dificuldades. Como diz o Juliano Som, pode tudo cair ao nosso redor, não é isso? Quando tudo cai ao meu redor, como é o restante da música? Não entendi. Em teus braços me seguro. Em seus braços eu sou acolhido. Pode cair tudo ao meu redor, mas em Jesus, no seu abraço aconchegante, eu sou confortado, eu sou consolado e nada acontece sobre a minha vida. Algumas semanas atrás, uma família da nossa igreja sofreu um acidente grave. O carro deu perda total, a outra pessoa envolvida no acidente, que estava dirigindo outro veículo, veio a óbito. Mas uma coisa me impressionou no meio de tudo aquilo. O casal que estava no carro quebrou bacia, quebrou os 2 pés, não estão conseguindo andar ainda, mas uma coisa me impressionou de verdade. Havia uma menina no colo da mãe, de menos de 2 anos de idade. Sabe como que ela saiu do acidente? Eu vi, não estou falando para vocês de algo que eu não vi, sem nenhum arranhão sequer. Os 2 carros deram perda total. E a menina saiu sem nenhum arranhão sequer. Eu vi ela horas depois do acidente e não dava para acreditar que ela estava envolvida naquele acidente. A mãe e o pai se cortaram inteiro de cacos de vidro. Havia sangue no veículo para todo lado.
ela só tinha sangue que escorreu do pai e da mãe, porque dela não saiu uma gota de sangue sequer. Eu tenho plena convicção de que Deus pôs a mão e falou: essa aqui não sofre nada. Não tem como pensar de outra maneira para quem viu as notícias do acidente. Ilesa, nenhum arranhão sequer. A paz de Jesus é capaz de proteger o nosso coração dessa maneira, nos tranquilizando, nos tornando cada vez mais próximos de Cristo, para que a gente leve para Ele tudo o que é necessário deixar no seu altar, para que a gente viva em tranquilidade. Jesus Cristo tem sido bastante nas nossas vidas? Como você tem encarado as circunstâncias adversas da sua vida? Eu digo que as dificuldades separam os homens dos meninos. Como você tem lidado com os problemas com outras pessoas? As marcas desse cristianismo estão presentes. Essas marcas que nós vimos essa noite, que faziam parte da igreja de Filipos, elas são as que norteiam os relacionamentos e os problemas que os relacionamentos têm? Como você encara as suas preocupações? Elas têm tomado cada dia mais espaço na sua trajetória, ou você as tem e as entrega para Jesus para que Ele tome conta? Jesus Cristo tem sido bastante para nós? A oração a Deus tem sido a sua primeira opção nas crises ou a última? Quando eu já tentei de tudo, não tem mais o que fazer, eu vou orar. Jesus é o prêmio do cristão. Nada, quer pobreza ou prosperidade, se compara a conhecer e ter a Cristo. Ele é a nossa alegria em qualquer circunstância. E eu já era fã dessa música. Quando eu peguei a letra aqui, pequenininha, eu fiquei mais fã ainda. Johann Sebastian Bach, compositor, escreveu Jesus, a alegria dos homens. Eu consigo fazer o toquinho, Kit, na cabeça, só que se eu for cantar, fica horrível. Então eu vou deixar a gente lembrar dele bonitinho, né? Lembram dessa música? Não? Então vocês vão chegar em casa e procurar. Johann Sebastian Bach escreveu em Jesus, a alegria dos homens, a seguinte letra: é Jesus minha alegria, meu prazer, consolo e paz. Ele as dores alivia e minha alma satisfaz. É Jesus meu sol fulgente, meu tesouro permanente. Eu por isso o seguirei e jamais o deixarei. É Jesus sua alegria? Jesus sendo nossa alegria, nós carregaremos com facilidade as marcas que a igreja de Éfeso tinha dentro de si. Como cristãos, nós conseguiremos com facilidade exercer a marca do amor no tempo em que vivemos, a marca da tranquilidade em meio à tempestade, como aquele menininho no primeiro banco do avião: papai está no controle. A marca da oração será fácil para nós, porque nós buscaremos a Deus em primeiro lugar em todos os momentos. A gente não vai deixar a tribulação alcançar o nosso coração para a gente poder ir pedir socorro a Deus. Vem as dificuldades, já de pronto vamos a Jesus.
E a marca da paz vai ser algo significativo, porque o nosso coração será cativo de Jesus. E nós falaremos com Deus todos os dias, e Ele dará para nós aquela paz que protege o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, e que, como Bach escreveu na sua música Jesus, a Alegria dos Homens, nós possamos experimentar a alegria e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Amém? Nós vamos orar, vou convidar nossa equipe de louvor a vir até aqui à frente. Se algumas dessas marcas não têm permeado a sua casa, a sua existência, o seu casamento e a sua vida individualmente, é hora de nós nos convertermos, mudarmos de rota e buscarmos isso para nós. Nós não podemos ficar inertes à palavra de Deus. Nós não podemos ficar inertes àquilo que Deus fala conosco nessa noite. Precisamos amar mais. Amar de fato aqueles que estão ao nosso redor com ações e atitudes. Precisamos deixar as preocupações de lado e confiar em Jesus, porque preocupação é mente dividida. Precisamos orar o tempo todo. Jesus era o próprio Deus encarnado em forma humana, mas em todos os momentos possíveis Ele estava conversando com o Pai. O que nos faz crer que a nossa existência como meros seres humanos pode se autossustentar em outra coisa que não seja um relacionamento íntimo com Deus, de oração, de busca, de leitura da palavra. E aí então, ligados com o Pai, nós receberemos a marca da paz, que protege e defende o nosso coração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, e eu vou te convidar, se o Espírito Santo tem lhe falado algo que precisa ser mudado ou melhorado essa noite, eu gostaria de te convidar a vir até aqui à frente, nós vamos orar juntos. Ah, mas eu tenho vergonha de quem está do meu lado. Importa mais a nós obedecermos a Deus do que aos homens. Então, se você tem tido dificuldade em amar pessoas, tem passado muitas turbulências na sua vida, perdido o controle delas, se tem faltado oração dentro da sua casa, na sua vida, e você não tem desfrutado da paz de Jesus, essa noite é hora de mudarmos a nossa história, mudarmos o nosso rumo, para que possamos imprimir no mundo as marcas de Jesus. Eu vou te convidar, eu não vou insistir, eu não estou aqui vendendo nada, eu não tenho que te convencer, quem convence é o Espírito. E se o Espírito tem falado, apenas obedeça, saia do seu lugar e vamos orar, para que o Senhor complete a sua obra em nós. Se há alguém aqui essa noite que não tem paz, eu quero dizer que a paz só vem de Jesus. E se você tem tido ausência de paz na sua vida, talvez seja porque você ainda não entregou completamente a sua vida a Jesus e ao controle do Cristo. E eu gostaria de te convidar nessa noite, se alguém aqui quiser entregar a sua vida a Jesus, vem aqui à frente também, eu quero orar com você. Se alguém essa noite ainda não tomou essa decisão, eu gostaria de oportunizar para você. Aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador é a ação principal para que você possa desfrutar de paz. Alguém aqui essa noite gostaria de tomar essa decisão?
Alguém aqui precisa de alguma dessas marcas no seu coração, na sua casa? Venha até aqui à frente, nós vamos orar. Não há ninguém, que bênção. Estamos todos sadios. Estamos todos sadios. Isso é bênção de Deus. Nós vamos orar. Enquanto oramos, se o Espírito Santo tocar no seu coração, você pode vir até aqui à frente. Pai de amor, nós estamos diante do teu altar, Deus, porque entendemos que algumas dessas marcas são difíceis para nós, Pai. No nosso tempo a ansiedade tem sido tão forte, tão preponderante, que às vezes nós nos sentimos reféns da nossa caminhada, Pai. Não permita que isso aconteça, Senhor. Tome conta dos nossos corações, proteja eles através da paz do Senhor que excede todo o entendimento. Nos dê o desejo profundo de orarmos ao Senhor todos os dias, de conversarmos com o Senhor. Que privilégio tinha Adão. Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha e conversava com ele. E eu creio que o desejo de Deus não mudou, continua o mesmo em falar com os seus filhos. Se somos filhos, precisamos nos relacionar com o Pai, como vimos essa noite. Fala conosco, Deus. Não permita que saímos daqui indiferentes à Tua palavra, Deus. Se precisamos consertar o exercício do amor dentro das nossas casas, em nossos casamentos, em nossos relacionamentos, nos ensine essa noite, Deus, a como fazermos. Precisamos do auxílio do Senhor, precisamos da Tua graça, Pai. Precisamos entender e compreender as verdades do Teu reino, Deus. Pai, há irmãos meus que dizem aqui essa noite que tem necessidade de algo do Senhor, por isso derrame o Teu Espírito e supra, Deus. Supra as necessidades. Transforme as nossas vidas, Deus, para que possamos ser capazes de vivermos e imprimirmos essas marcas cristãs no tempo de hoje, Pai. Que essa igreja possa ser uma igreja que ame mais. Que essa igreja possa ser uma igreja, ó Deus, que tenha tranquilidade em meio às turbulências da vida, Pai, porque confia no seu piloto. Pai, proteja o nosso coração, através da paz que excede todo o entendimento. E nos permita, ó Deus, falar com o Senhor todos os dias, buscar do Senhor a orientação necessária para a nossa trajetória, Pai. Pai, queremos nos render à Tua presença, render à ação do Teu Espírito, Deus, dizendo que somos totalmente Teus, e pedir que o Teu Espírito Santo nos unja, nos proteja, nos guarde, nos transforme a cada dia, para que possamos exercer as marcas do cristianismo no tempo em que vivemos. Dá-nos ousadia, Senhor, para que ao sairmos daqui, saiamos falando do Teu amor àqueles que têm necessidade, Deus. Nos oriente em como fazê-lo, Deus. Derrame sobre nós o Teu Espírito, para que possamos saber como fazer isso, Deus. Pai, rogamos a Ti nessa noite, a Tua graça e a Tua bondade sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Nós vamos encerrar esse culto, vou te convidar a ficar em pé no seu lugar, e nós vamos orar com a bênção, e na sequência a nossa equipe de louvor fará o pós-lúdio, que faz parte do culto, então fique até o final. A gente está dentro do nosso horário de culto, então vamos orar, requerendo e pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas, e aí na sequência ouvimos o pós-lúdio, e estamos despedidos. Que todos tenham uma excelente semana na presença do Senhor. Oremos. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que o consolo e o conforto do Teu Espírito Santo repousem sobre a Tua igreja, não só essa noite, mas em todos os momentos da sua vida, e sobre toda a Tua igreja espalhada pela face da terra. É o que nós te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém e amém.